História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, livro 4, capítulo de número 15. De como nos tempos de Vero, Policarpo sofreu o martírio junto com os outros da cidade de Esmirna. Neste tempo morreu o mártir Policarpo, quando enormes perseguições estavam perturbando a Ásia. Creio ser muito necessário incluir na narrativa da presente história o relato de seu fim, ainda conservado por escrito. A carta está escrita em nome da igreja que ele governava para as igrejas de todo lugar e declara o que se refere a ele nos seguintes termos: a igreja de Deus que peregrina em Esmirna, a igreja de Deus que reside como forasteira em Filomélio, e a todas as comunidades da Santa Igreja Católica, forasteiras em todo lugar. A misericórdia, a paz e o amor de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo se multipliquem. Nós vamos escrever, irmãos, o que se refere aos que sofreram martírio e ao bem-aventurado Policarpo, que com seu martírio, como se houvesse posto seu selo, fez cessar a perseguição. Em continuação, e antes de referir-se a Policarpo, narram o referente aos mártires e descreveram a constância que mostraram ante os tormentos, pois contam que foram motivo de assombro para os que formavam um ciclo em torno deles e os contemplavam, ora, dilacerados por açoites até o mais profundo de suas veias e artérias, de forma que podiam observar os órgãos de seus corpos, suas entranhas e seus membros, ora, a outros estendidos sobre conchas marinhas e pontas afiadas, e entregues por fim como pasto às feras, depois de ter passado por castigos e tormentos de toda espécie. E contam que distinguiu-se especialmente o nobilíssimo germânico que, com a ajuda da graça divina, sobrepôs-se à covardia natural ante a morte do corpo. O procônsul queria persuadi-lo e alegava como pretexto sua idade e suplicava-lhe que já estava na flor da juventude, tivesse compaixão de si mesmo, mas ele não vacilou, mas valentemente atraiu para si as feras, quase forçando-as e açoitando-as para poder afastar-se mais rapidamente da vida injusta e criminosa daqueles. Ante a gloriosa morte deste homem, a multidão toda pasmou-se, vendo a valentia do mártir divino e a virtude de toda a linhagem dos cristãos. E todos, a uma voz, começaram a gritar: morram os ateus! Que se busque Policarpo. Tendo se criado com a gritaria uma grande confusão, certo homem da Frígia, chamado Quinto, recentemente chegado da Frígia, ao ver as feras e tudo o mais que ameaçava, sentiu enfraquecer-se a alma presa de medo e terminou por abandonar sua salvação. Mas o relato do escrito acima demonstra que este homem lançou-se ante o tribunal de forma demasiado precipitada e sem a devida cautela. Assim, pois, uma vez preso, proporcionou a todos um exemplo manifesto de que não é lícito arriscar-se em tais empresas temerária e incautamente. Assim terminava o que se referia a estes homens. Quanto ao admirável Policarpo, quando ouviu estas coisas, não se perturbou. Seguiu observando firme e imutável seus costumes e queria permanecer ali na cidade. Mas persuadido pela súplica dos que o rodeavam e pelos que exortavam a afastar-se secretamente, retirou-se a uma propriedade não muito distante da cidade e ali passava seu tempo em companhia de uns poucos, não fazendo outra coisa noite e dia que perseverar na oração do Senhor.
Nela pedia e suplicava pela paz, pedindo para as igrejas de todo o universo, o que, aliás, sempre fora costume seu. E foi enquanto orava, numa visão que teve à noite 3 dias antes de sua prisão, quando viu que o travesseiro de sua cabeceira se consumia completamente, abrasando pelo fogo. Despertado pelo fato, logo interpretou para os presentes o ocorrido, quase adivinhando o futuro, e anunciou claramente aos circunstantes que ele haveria de morrer por Cristo no fogo. Assim, pois, quando os que se preocupavam com toda a presteza já se achavam próximos, diz-se que ele mudou para outro sítio, forçado novamente pela disposição e o amor dos irmãos, e ali apareceram pouco depois os perseguidores que detiveram 2 criados. Submeteram um deles à tortura e assim chegaram ao paradeiro de Policarpo. Como chegaram a uma hora tardia, encontraram-no deitado no cômodo do piso superior, de onde era possível passar para outra casa, mas ele não quis fazê-lo e disse: cumpra-se a vontade de Deus. Efetivamente, quando soube que estava ali, como diz o relato, desceu e pôs-se a conversar com eles, com o rosto radiante e cheio de suavidade, de forma que aqueles que antes não o conheciam acreditavam estar vendo um prodígio. Ao considerar a sua avançada idade e seu porte venerável e firme, e se admiravam de tanto esforço para prender um ancião. Mas ele, sem tardar, manda que lhes ponha à mesa. Logo convidou-os a participar de abundante jantar e pede-lhes apenas 1 hora para orar tranquilo. Como eles o permitiram, levantou-se e pôs-se a orar, cheio de graça de Deus. Os presentes estavam assombrados, ouvindo-o rezar, e muitos deles arrependeram-se já de que tivessem que ser executado um ancião tão venerável e digno de Deus. Depois do que foi dito, o escrito que trata dele continua a narrativa literalmente como segue. Quando terminou a sua oração, depois de fazer memória de todos os que havia tratado em sua vida, pequenos e grandes, ilustres e plebeus, e de toda a Igreja Católica, espalhada por toda a terra habitada, quando chegou a hora de partir, sentaram-no no lombo de um asno e conduziram-no à cidade. Era dia de grande sábado. Foram ao encontro da Irenarca, Herodes e seu pai, Nicetas. Fizeram-no subir em seu carro, sentaram-no ao seu lado e trataram de persuadi-lo, dizendo: mas que há de mal em dizer César é o Senhor, e em sacrificar, e como isto salva a vida? Policarpo a princípio não respondia, mas como insistissem, disse: não tenho intenção de fazer o que me aconselhais. Como não conseguiram seu intento, começaram a dizer-lhe palavras terríveis e fizeram-no descer a toda pressa, tanto que, ao descer do carro, arranhou a perna. Mas ele, sem virar, como se nada tivesse lhe acontecido, pôs-se animadamente a caminhar com pressa, conduzido ao estádio. Era tal o ruído no estádio que muitos não podiam ouvir. Entrando Policarpo no estádio, sobreveio uma voz do céu: Se forte, Policarpo, e porta-te como um homem. Ninguém viu quem falou, mas muitos dos nossos ouviram a voz. Quando o conduziam, armou-se grande tumulto por parte dos que perceberam que haviam prendido Policarpo. Logo quando se aproximou,
Perguntou-lhe o procônsul se ele era Policarpo. Tendo ele confessado, aquele tentou persuadi-lo que renegasse, dizendo: tenha consideração a tua idade e outras coisas parecidas a estas, como tem costume de dizer: jura pelo gênio do César. Muda de pensar, diga: morram os ateus. Mas Policarpo olhou com o rosto severo a toda a turba que se encontrava no estádio, agitou para eles a sua mão e, entre soluços e levantando a vista ao céu, disse: morram os ateus. Mas quando o governador lhe pediu e disse: jura e te soltarei, maldiz a Cristo, Policarpo disse: 86 anos venho servindo e nenhum mal me fez. Como posso blasfemar contra o meu rei que me salvou? Como o procônsul insistisse novamente e dissesse: jura pela sorte de César. Policarpo respondeu: se abrigas a vã pretensão de que eu jure pelo gênio do César, como dizes, fingindo que ignoras quem sou eu, com franqueza, escuta, sou cristão. Mas se é que queres aprender a doutrina do cristianismo, dá-me um dia e escute. Disse o procônsul: convence ao povo. Policarpo replicou: a ti considero digno de meu discurso, pois nos é ensinado render as honras devidas às autoridades e potestades estabelecidas por Deus, enquanto não seja em detrimento nosso. Mas a estes não os considero dignos de que me defenda perante eles. E o procônsul disse: tem as feras, a elas te lançarei, se não mudar a tua posição. Mas ele respondeu: chamas, porque para nós não é possível mudar de posição, se é de melhor para o pior. O bom é mudar do mal para o justo, insistiu o procônsul. Como não te arrependes, farei com que o fogo te dome, se despreza as feras. Policarpo disse: ameaças com o fogo que arde algum tempo, mas depois de um pouco se apaga, e ignoras o fogo do juízo futuro e do castigo eterno, reservado aos ímpios. Mas, por que tardas? Traga o que quiseres. Enquanto dizia isto, e muitas outras coisas mais, enchia-se de valor e de alegria o seu rosto, transbordava de graça, ao ponto de que não somente o procônsul, que ficou fora de si, chamou o arauto para que no meio do estádio apregoasse 3 vezes. Policarpo confessou que é cristão. Quando o arauto disse isso, a toda a turba de gentios e de judeus que habitavam Esmirna se pôs a gritar com ânimo exaltado e grande vozeiro: este é o mestre da Ásia, o pai dos cristãos, o destruidor de nossos deuses, o que ensinou a muitos a não sacrificar e não adorar. Enquanto dizia isto, gritavam mais e mais, e pediam ao asiarca Filipe que lançasse um leão contra Policarpo. Disse ele que não podia, por estar terminado o combate de feras. Então acharam por bem gritar juntos que Policarpo fosse queimado vivo, e devia cumprir-se a visão que teve de seu travesseiro enquanto orava. Viu que se consumia abrasado, e voltando-se para os fiéis que estavam com ele, disse-lhes em tom profético: devo ser queimado vivo. Isto se faz mais depressa do que foi dito. A turba arrancou das oficinas e dos banhos
a madeira, a lenha miúda. Os mais entusiásticos em colaborar com a tarefa foram, como de costume, os judeus. Quando a fogueira estava pronta, Policarpo despojou-se de todas suas roupas e, descingindo-se, tratou de soltar também o seu calçado, coisa que antes não fazia, pois cada fiel sempre se esforçava para ser o primeiro a tocar sua pele, porque a todo momento, antes mesmo de ter os cabelos brancos, havia sido honrado por causa da sua santa vida. Em seguida, foram colocando à sua volta os instrumentos preparados para a fogueira, mas quando já iam pregá-lo, disse-lhes: deixai-me assim, pois quem me dá esperar com os pés firmes o fogo, me dará também, sem que seja necessária a segurança de vossos pregos, ou manter-me firme na fogueira. E não pregaram, mas amarraram-no com as mãos e as costas, como um carneiro escolhido que é tirado de um grande rebanho, como holocausto aceitável ao Deus Todo-Poderoso. Disse: Pai, de teu amado e bendito Filho Jesus Cristo, por quem recebemos o conhecimento acerca de ti, Deus dos anjos, das potestades, de toda criatura, de toda a criação e de toda a raça dos justos que vivem em tua presença. Bendigo-te porque me julgastes digno deste dia e desta hora, para ter parte entre os números dos mártires no cálice de teu Cristo, para a ressurreição na vida eterna, tanto da alma como do corpo, na integridade do Espírito Santo. Oxalá seja o seu recibo em tua presença hoje com eles, em sacrifício pio e aceitável, segundo preparastes de antemão, como de antemão o manifestastes e o cumpristes. Ó Deus, sem mentira e verdadeiro, por esta razão e por todas as coisas te louvo, te bendigo, te glorifico, por meio do eterno e sumo sacerdote Jesus Cristo, teu Filho amado, pelo qual seja glória a ti, com ele no Espírito Santo, agora e nos séculos vindouros. Amém. Quando pronunciou o amém, terminou sua oração e os encarregados do fogo acenderam-no, mas fazendo-se uma grande chama, vimos um prodígio, aqueles aos quais foi dado vê-lo e que fomos conservados para anunciar aos demais o ocorrido. Ocorreu que o fogo, formado uma espécie de abóboda, como a vela de um navio enchida pelo vento, protegeu o corpo do mártir como uma muralha em torno, e ele estava no meio, não como carne queimada, mas como ouro e prata candentes no forno. E nós, em verdade, sentíamos uma fragrância tal como exalada pelo incenso ou por qualquer outro aroma precioso. Afim, vendo aqueles ímpios que o corpo não podia ser consumido pelo fogo, ordenaram ao confector que se aproximasse e encravasse nele a sua espada. Feito isso, brotou um caudal de sangue tão grande que apagou o fogo e deixou assombrada a multidão, que via a grande diferença entre os infiéis e os eleitos. Um destes foi este homem, admirável em demasia, mestre apostólico e profético de nossos dias, bispo que foi da Igreja Católica de Esmirna. Efetivamente,
Toda a palavra que saiu da boca se cumpriu e se cumprirá. Mas o rival e invejoso maligno adversário da raça dos justos, ao ver a grandeza de seu martírio e a vida irrepreensível que havia levado deste o alcançado um prêmio indiscutível, dispôs as coisas de tal maneira que nós não conhecemos seu corpo, mesmo sendo muitos os que desejavam fazê-lo e ter parte em seus santos despojos. Alguns, pois, seguiram a Nicetas, pai de Herodes e irmão de Alce, solicitar do governador que não entregasse o corpo do Marte. Não ocorra que disse, deixando o crucificado, comecem a render culto a este. E diziam isto por sugestão e por pressão dos judeus, que também vigiavam quando nós íamos reconhecê-lo da fogueira, pois ignoram que nós jamais poderemos abandonar a Cristo, que padeceu pela salvação de todos os que no mundo inteiro se salvem, nem render culto a nenhum outro, porque a este adoramos por ser filho de Deus. Aos mártires, por outro lado, amamos juntamente porque são discípulos e imitadores do Senhor, por causa de sua insuperável benevolência para com o próprio Rei e Mestre. Oxalá também nós fôssemos partícipes de sua sorte e seus discípulos. Vendo, pois, o centurião a insistência dos judeus, pôs o corpo no meio como de costume e queimou, e assim nós logo retiramos seus ossos, mais estimáveis que as pedras preciosas e mais dourados do que o ouro, e os guardamos em um lugar conveniente. Ali reunidos, enquanto nos seja possível, jubilosos e alegres, o Senhor nos concederá celebrar o aniversário de seu mártir para a memória dos que lutam e para exercício e preparação dos que terão que lutar. Este foi o final do bem-aventurado Policarpo. Ainda que sejam 12 o número dos martirizados em Esmirna, junto com os de Filadélfia, ele é o único de quem todos mais se recordam, ao ponto de que inclusive aos pagãos estão falando dele em todas as partes. Deste final fez-se digno, admirável e apóstolo Policarpo, cujo relato foi exposto pelos irmãos da igreja de Esmirna na carta deles que citamos. Neste mesmo escrito se trata dele. Estão juntos outros martírios que tiveram lugar na mesma Esmirna, na mesma época que o martírio de Policarpo. Com eles pereceu também, entregue às chamas, Metródoro, que se acredita que fosse presbítero da seita de Márcio, mas o Marte mais famoso desde então foi Piônio. Suas sucessivas confissões, sua liberdade de expressão, suas apologias de fé em presença do povo e das autoridades, seus discursos didáticos ao povo e ainda sua amável acolhida aos que haviam sucumbido na prova da perseguição, assim como as exortações que, estando no cárcere, dirigia aos irmãos que a ele acudiam e também os tormentos que depois sofreu, os suplícios que se juntaram, seu encravamento, sua integridade na fogueira e depois de todas essas maravilhas, sua morte. Tudo isto está contido de maneira muito completa no escrito que dele trata.
A ele remetemos quem se intercessar acha-se incluído entre os mártires dos antigos, por nós recompilados. Conservava-se também as atas de outros mártires que foram martirizados em Pérgamo, cidade da Ásia, Carpo, Papilo e uma mulher, Agatonice, que acabaram gloriosamente depois de muitas e ilustres confissões.